Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio aqui de Hora de Análise. Se vocês acham que a gente tinha sumido, vocês acertaram. A gente sumiu por um tempo, mas voltamos. A vida do estudante é difícil, mas a gente pretende. Não era uma certa frequência, né? A gente pretende gravar com uma certa frequência, mas nada de muito é, diário, né? Semanal e tudo mais. No episódio de hoje a gente veio falar um pouco sobre hábitos, um pouco da noção de neurociência, comportamento em relação à formação de hábitos. E eu e a Amandinha viemos aqui conversar um pouco sobre isso. Deixando É, bem claro que o podcast, obviamente, não é um hábito que a gente criou. Você vai perceber isso daqui a pouco, através da explicação. Mas, explicação, mas eu vou começar falando basicamente sobre a noção de hábito, que é, de forma geral, como manter a constância em algum tipo de comportamento, né? Vamos começar assim dando um exemplo, que eu acho que fica mais fácil, exemplificando, uhum, que é o hábito de leitura. Acho que o hábito de leitura é aquele hábito que todo mundo, uma galera, né, quem gosta de ler, tinha ou perdeu com o tempo, ou tem esse hábito, e como que esse hábito ele acontece. Você tem a noção de leitura, que ela todo dia você tem uma noção de ler, sei lá, 10, 15 páginas e você tem esse comportamento todo dia de fazer, né? E os hábitos ele acabam se formando conforme a gente mantém a constância, né? Então a gente precisa fazer ele todo dia, nem que seja um pouco, nem que seja, né, algo relacionado. Então o hábito ele é isso, né? O que acontece muito que a galera confunde com hábito, ou que confunde como pegar o hábito de alguma coisa, é quando a galera precisa de dar um impulso para começar algum comportamento, né? Então, assim, você precisa, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer um hábito, tem que começar um hábito de academia, é um clássico, né? Um exercício físico, uma academia. Então, você tem que esperar um pico, vamos dizer assim, um pico de energia super, super animado para você ir lá fazer 1 hora de corrida ou 2 horas de academia, para depois, com o tempo, você desanimar e perder, né? Então, o que seria essa formação desse hábito? Seria você começar devagar, porque a gente tem uma noção muito distorcida, eu acho que isso vem da sociedade mesmo, de formação sim, de hábito, que é você precisa estar todo o tempo produzindo de forma excessiva ou sendo muito bom naquilo que você faz. Isso não acontece, né, diariamente. Então, assim, né, já vou começar dando essa dica, já além dessa explicação, já dando uma dica, né? A formação de hábito, elas são pequenos passos, né? Então, se você há 10 anos mantém um hábito de dar 10 minutos de corrida diária, você tem um hábito muito saudável, muito bem consolidado e que é melhor do que um hábito de correr algumas vezes e depois parar por vários meses, ou não manter esse hábito, né? Então, assim, o que a gente quer dizer seria a constância de manter esse hábito. uhum. E uma coisa que é importante a gente falar é sobre justamente, continuando isso que o Pedro está falando, é o ajuste das expectativas e das metas que a gente quer quando a gente pensa em criar um hábito. Pedro falou sobre a academia, é um bom exemplo. Então, por exemplo, você que está a fim de sair um pouco de uma vida sedentária, porque você, primeiramente, você tem condições de fazer uma academia, por exemplo, e quer começar a ser mais ativo. O que acontece? Você precisa prestar muita atenção em como que esse hábito vai ser construído. Porque já não é uma coisa que pertence à sua rotina. E quando a gente vai criar um novo hábito, ele precisa ser o mais facilitador possível para você não Uhum, desistir no meio do caminho. Então, por exemplo, você mora num bairro e seus amigos que moram muito longe vão numa outra academia perto da casa deles. E você quer fazer academia na academia dos seus amigos, porque é a que eles vão. Cara, vamos supor que você demora pelo menos uma meia hora para chegar lá, mais meia hora para voltar, mais o tempo que você passa na academia. Vai ser interessante no começo? Sim. Mas será que consegue de fato sustentar pela rotina toda essa, como que eu posso dizer? Toda essa essa demora, de fato, né? essa demanda, né? Eu acho que É, é muito claro também que as pessoas têm que entender também que não também se culpar por ter essa dificuldade, porque o nosso cérebro ele não está acostumado a tanto gasto cognitivo. Você pensar que você tem que todo dia, você tem que levantar 7 horas para se trocar, para tomar café, para ir para academia, que é longe, para fazer um exercício físico que a gente não tem um hábito, né, formado. Então, assim, né, essa formação de hábito também ela é importante pensar também desde a infância, né? Que hábitos que são formados têm tudo a ver também com, se eu não estiver enganado, que eu estudei com o Wesley, que é com padrões neurais, né? Com redes neuronais. Então, tipo assim, a gente forma esses padrões com o nosso cérebro, né? Então, assim, eles se mantêm com isso com o tempo, né? Eles se uhum, formam, não só se comportam. Então,
como fala, quando o seu cérebro ele fica mais moldável, né? Então ele se molda com o tempo, então isso se torna mais fácil, né? Pode falar, Uhum. desculpa, mas eu te cortei. Não, não, acho que complementou, perfeito. É que esse começo em adquirir um novo Uhum, hábito, a gente é muito acostumado a ser imediatista, né? E só que uhum, não é tão simples assim. A gente está reacostumando o organismo a se adaptar a uma nova rotina. E isso é uma coisa importante que a gente não sabe se recompensar de fato. Porque, querendo ou não, a gente se motiva através da recompensa. E a uhum, gente vai, por exemplo, se a gente falar sobre. Vamos usar o exemplo da escola, por exemplo. A gente é muito recompensado, às vezes, pela nota que a gente tira, sem levar em conta que tem um reforçador natural muito importante no processo de estudar, por exemplo, que é o que você está adquirindo conhecimento. Você está aumentando o seu repertório sobre o assunto, você está assimilando melhor as coisas, está sabendo se desenvolver melhor, conhecendo novas realidades. Mas aí a sua recompensa vai ser, toma um presente porque a sua nota foi 10. E quando a gente começa a colocar esses reforços que a análise do comportamento chama de reforço arbitrário, são aqueles que são colocados de forma artificial numa situação para trazer uma sensação de reforço, a gente perde um pouco a potência do reforço natural. Reforço natural é aqueles que involuntariamente acontecem, por exemplo, estudar, adquirir conhecimento, ou fazer atividade uhum, física e emagrecer, alguma coisa assim. Não, nós estamos considerando uhum. coisas básicas, tá? Né? Eu, eu, Porque, assim, eu acho que é muito bom, acho que são perfeitos. Eu acho que tem dá para emendar uma questão aqui muito interessante sobre essa formação de hábitos, que é socialmente, né? Vamos falar assim, hábitos uhum, sociais, por exemplo. Qual que é o sentido de um aluno aprender as coisas que ele aprende na escola para ser um reforço natural para ele? Até que ponto aquilo faz sentido? Sim, é importante, né? A gente vai falar que não é importante estudar, tem que adquirir conhecimento, com certeza. Mas assim, você vira para um aluno de uma criança de 12 anos e fala sobre adquirir conhecimento, né? E sobre ser saudável, qual que é o sentido que aquilo tem na vida da pessoa, né? Eu penso muito na questão de academia, porque 99% das pessoas de academia, vai, eu tô chutando aqui só por falar mesmo, que é por questão estética. Não existe uma questão muito de uhum, ser saudável. Então, assim, o quanto que o social, ele é ainda cultural, né? O social, ele perdura em cima da gente, né? Então, esse hábito ele só vai existir porque a pessoa ela quer manter um corpo definido, saudável, bonito, esteticamente bonito, magro, definido. Então, assim, então o hábito se forma com base nisso com muito mais facilidade do que você ter que formar um hábito, porque você pode vir a desenvolver uma diabetes que você não vê, sim. que você não enxerga, que você só vai ver daqui 20, 30 anos, porque quando você vai começar, né, a envelhecer. Então, assim, essa formação de hábitos, ela tem muito disso também, né? Sim, em relação à estética que você fala, isso é curioso, até porque quando as pessoas vão fazer atividade física, acho que de todas as recompensas que a atividade física pode trazer, a última Uhum. é a estética, porque demora muito para o corpo se É moldar, útil. né? E E é a aí, primeira que buscam, né? exatamente, é o motivacional inicial e é o último que você de fato espera. Espera não, que você recebe, mas é o primeiro que Uhum. você espera. O que é um problema porque as pessoas acabam não pegando alguns indícios muito mais importantes, por exemplo, a atividade física regula o sono, que é Uhum. essencial para atenção e memória, aumenta o seu nível de bem-estar, geram Diminui a ansiedade também, atividade trabalha muita coisa. física altera vários neurotransmissores que ajudam no bem-estar e de uma forma geral. E a gente não está acostumado a observar essa coisa primeiro. A gente tem um social que força muito o estético, e aí isso é muito desmotivador, porque a Com gente certeza. perde um pouco a sensibilidade de olhar esses outros reforçadores naturais que acontecem. Estão ali todo dia. Você pode reparar que às vezes você faz uma atividade e você se cansa muito, mas sabe quando você sai se sentindo bem, assim? Isso é É, do- importante. é os hormônios que estão falando obrigado por fazerem. Obrigada por fazer isso. Como fala, obrigado por secretarem você no meu corpo, né? Porque acho que adora adrenalina e serotonina, né? Principalmente quando faz exercício físico, né? Uhum. E essa questão, assim, eu acho que a gente precisava mais para reforçar o hábito saudável. Eu acho que a galera podia fazer mais exames físicos, exames, assim, tipo assim, ir no médico e ver, tipo assim, né?
Como Uhum. você tá saudável. Nossa, como você tá saudável, né? Porque realmente é uma coisa que tá totalmente fora e que a longo prazo sempre vai dar um resultado muito positivo, sabe? Talvez essa caminhada que você faça aqui agora, daqui 15 anos, não seja o motivo de você estar internado com uma diabetes ou uma doença cardíaca problemática, sabe? Então, Uhum. assim, pensando no hábito nesse estilo. Eu falo aqui muito, como eu falo com a Mandinha, mas eu e a Mandinha a gente parte muito de um raciocínio muito parecido também, né? Mas eu parto muito dessa noção de saudável por conta até de um autoconhecimento, sabe? Da Uhum. estética. Mas a gente tem que entender também que não tem como fugir dos padrões e do que é imposto a gente socialmente. Sim, eu acho que não tem como, na verdade, né? A gente sempre volta para nossas relações interpessoais, para nossa sociedade. Uhum, Eu vejo, por exemplo, a gente precisa falar do quanto criar um hábito depende muito do nosso ambiente. A gente fala, por exemplo, o hábito de parar de beber, mas a gente só se envolve com pessoas que confesso. vão Você é todo dia universitário. ser um Você universitário mora do lado do Unilander, do lado de um que bar, mora na literalmente. esquina do bar, você não quer beber mais. Mas aí você tá no meio onde todo mundo tem essa rotina, tem esse hábito e que não tá disposto a parar igual a você. Então é tipo assim, não é incentivando a abandonar esses ambientes, mas a Uhum, gente precisa às vezes fazer um manejo e um equilíbrio dos ambientes que a gente frequenta ou das pessoas com que a gente se relaciona, porque o nosso hábito também depende dessa rede em volta. Se a gente está junto de pessoas, por exemplo, que são totalmente contra qualquer hábito que você vá construir. uhum. Ah, fulano não quer beber, nossa, que bosta. Ou está querendo ser a ler mais, perder tempo lendo um pouco mais de páginas por dia, nossa, que merda, você poderia estar fazendo outra coisa. Então, assim, parece bobo, mas isso acontece com muito mais frequência do que a gente realmente gostaria. E que é importante a gente pensar que ambientes a gente cultiva que aproximam dos hábitos que a gente Uhum. realmente quer construir. E quando a gente pode falar, acho que é importante pontuar aqui a questão de ambiente, né? Que é não é difícil, na análise do comportamento, né? Mas não é o fora, né? Acho que é importante que a galera também tenha uma noção de ambiente, tudo que tá para fora da pele. Eu vi um vídeo do Perim explicando, acho que eu cheguei a mandar para Amanda. Então, assim, não é só o que acontece fora da pele, acontece de dentro da pele também, né? Mas o Uhum, que a Amanda quer dizer é que tudo influencia a gente de forma, né? Acho que eu vou trazer mais alguns exemplos que podem facilitar. Por exemplo, você está numa sexta e você tem que estudar, você tem uma prova. Então você vai no Instagram e você vê stories da galera bebendo, saindo, curtindo. Aquilo é uma modulação do seu ambiente, né? Seria uma forma de alterar o seu ambiente. Pelo menos não alterar, mas como você vê, como você tem aquela percepção, poxa, eu tô aqui fazendo isso, eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar saindo, poderia estar bebendo. Então, assim, para você pegar dali, sair, desistir do que você estava fazendo, do que você iria fazer, é super fácil, né? uhum, E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mais falado ultimamente, porque o nosso ambiente influencia muita gente e depende muito do ambiente que a gente está. Mas eu e a Mandinha, partindo do ambiente universitário, ele é um ambiente muito, muito complicado, porque assim, o que é extremamente reforçado no nosso ambiente, o que é extremamente é, bem visto e o que é extremamente bem falado. Pessoas que saem para festa, né, bebem, é, não bem falado, bem visto, né? Não fica um pouco esquisito. Mas assim, né? bem Mas o que incentivado, digamos bem assim, né? incentivado, bem incentivado. Pessoas que bebem, pessoas que saem, curtem, né? E isso evita, né? Isso foge da noção do estudo da faculdade. Então, se você tá a uma parte de uma pessoa que estuda, um ambiente que estuda, você vai, com certeza, você vai se motivar mais a estudar, né? Eu vou dar um exemplo do meu irmão, que o meu irmão falar. Meu irmão gosta muito, ele segue demais o Wesley, ele gosta demais, ele é assim, meio louco da cabeça com ele, né? Mas eu amo demais meu irmão, se ele for assistir ou ouvir. Mas ele fala Eu já muito, ia ele falar fala, isso agora. Eu espero que se ele não ele, esteja assistindo você falar isso aí. aí ele fala muito, eu concordo demais com ele. Ele gosta muito porque para ele essa noção de modular ambiente fez muito sentido para ele, entendeu? E como que a psicologia ela tá a nosso favor, né, todo momento, se a gente souber usar, né, se a gente souber a teoria e a Uhum. prática. E ele falou, né, eu lembro de um exemplo que ele falava que na faculdade ele tomava muito café, né, é um clássico também, e o ambiente que ele morava numa república, os caras gostavam muito de estudar, ele sempre se deu bem, e como que o ambiente, ele falava que ele tinha noite que ele chegava que era 1 hora da manhã, e ele tinha uma prova,
já tinha estudado o dia inteiro. Aí os amigos dele viravam e falavam assim, bora passar um café, vamos revisar para a prova de amanhã, Nossa. tipo, 1 hora da manhã. E tipo assim, os caras extremamente inteligentes, a galera assim, extremamente crânio e tal, e como que ele pegou, ele vai pegando, né? E como que também um ambiente que ele é cansativo, um ambiente que ele pode ser até adoecedor, dependendo da situação da pessoa, da condição, ele anula, né? E a pessoa também tem que se entender dentro desse ambiente, né? Como que funciona, quais são os limites, né? Porque a gente também se dá ambiente, a gente pensa muito. Eu penso muito quando eu acabo também discutindo com o meu irmão essa questão de ambiente sobre os privilégios do ambiente, né? Se você tem uma condição de Uhum. manter um ambiente, por exemplo, se você tem uma condição de você conseguir emprego, por exemplo, minha casa é muito difícil, difícil manter um ambiente de leitura aqui porque tá sempre muito barulho, tem criança, minha mãe trabalha em casa, ou meu pai fica o dia inteiro em casa e tudo mais, como que você consegue sair dessa casa, juntar um dinheiro para sair da casa, né? Existem várias dicas, mas algumas dicas elas são extremamente privilegiadas, né? Como que você Uhum. trabalha dentro do que você tem como mundo, né? O que você diz no real, né? Sim. Crianças que estão ouvindo a gente agora, quero deixar fazer um adendo ao exemplo do Pedro. Não tomem café 1 hora da manhã, tá bom? Tá, Vão dormir, tá? Só tá. pra... Não é um hábito. Não é um Mas hábito, não. brincadeira, tô brincando. Não, mas fez sentido. E como é importante também, talvez seu irmão não tivesse desenvolvido Não, nem um tanto pouco. essa questão se ele fosse de uma outra república. Mas, gente, só para Uhum, deixar bem claro, não é demonizando, glamorizando o só estudar ou só ir para a é. festa, tá? A gente está falando sobre construção de hábitos e impacto no Uhum, ambiente. Se você é a pessoa que gosta de sair, então você sai. Se você é a pessoa que você não gosta de sair, então não sai. A gente só está falando de adequação para o que você quer para sua vida. uhum, Se você não quer ficar bitolado igual doido estudando, não tem problema. Se você não quer ficar bitolado e doido saindo, não tem problema também. É só para a gente, o que a gente está explicando aqui é como o nosso ambiente, tanto os hábitos pessoais quanto das pessoas à nossa volta influenciam. Porque isso é uma realidade que a gente pode começar a reparar. O ambiente que a gente está e que a gente tem muito contato influencia nos nossos hábitos também. uhum, Então, para a gente conseguir ter um equilíbrio entre o conseguir uhum, atingir o que a gente espera com o nosso comportamento, a gente precisa fazer esse tipo de ajuste. uhum. A gente pensa totalmente, a gente já falou, né? Demonizar, porque a noção de hábito, por exemplo, você não monta um hábito de sair, né? Por exemplo, tipo assim, geralmente é muito reforçado, né? Geralmente, assim, sair com os amigos é muito bom, tudo mais. Mas é isso mesmo. Acho que a ideia aqui geral mesmo é você pegar essa noção, essa teoria para você colocar na sua vida, né? Tipo, poxa, eu tenho um hábito que eu gostava muito que eu quero voltar a fazer. Qualquer um, né? Então, assim, essa noção também não tem que excluir as outras, não tem que Uhum, deletar as outras, né? Eu acho que o famoso, né, o equilíbrio é tudo, né? Então, assim, uhum. você tentar se equilibrar nessa balança, nessa balança é bem difícil, bem complexo, mas, assim, dá para fazer. Sim, e uma coisa, até vou retroceder um pouco da conversa que a gente falou no começo e sobre esperar uma recompensa final. É importante a gente pensar como que a gente está observando essa construção de hábito, como a gente está se recompensando, porque às vezes a gente se boicota num tempo. Então, por exemplo, quando a gente não começa a perceber o engajamento que a gente está tendo durante uma atividade, a gente só fica esperando aquela recompensa final, quase como se viciado em ter aquele prazer só no final, a gente começa a ter uma distorção de tempo do próprio esforço. Você às vezes está se esforçando muito numa tarefa, mas você está tão preocupado com aquela lá da frente, o que você vai conquistar lá na frente, que você não percebe que você está tendo recompensas importantes aqui agora, que já estariam sendo reforçadores suficientes para continuar esse comportamento. Hum, É interessante falar, é que a gente vai deixar para falar isso num outro episódio, mas que é como que essa recompensa afeta até o nosso nível de dopamina. Porque se a gente uhum, começa a ficar extremamente bitolado em achar esse prazer final, a gente começa a adequar nosso nível de dopamina cada vez mais baixo. E a gente vai precisar recompensar, fazer essa recompensa gigantesca cada vez maior, porque a gente não está acostumada a absorver esses micro reforçadores ao longo do tempo.
Então é tipo, hoje eu estudei e eu entendi essa matéria, então, nossa, eu aproveitei muito. Não, você quer estudar muito e depois fala, não, Uhum, eu vou me dar um açaí hoje, sei lá. Só que uhum, vai chegar amanhã, você vai estudar por um tempo muito menor e vai falar, putz, esse estudo não está rendendo, mas sei lá, me esforcei muito, mais do que ontem, então eu vou me recompensar de novo. Então a gente começa uma visão meio distorcida do que merece ser uhum. recompensado, e isso é um problema, porque o nosso hábito ele não está se construindo só pelo o que a gente está recompensando, e sim pela constância com que a gente mantém isso. E se a gente começa a não se reforçar direito, esse hábito começa a ficar meio Uhum. corrompido. Eu acho que eu falei muito mal essa última fala, mas talvez a Eu gente tinha, ajuste ao longo do tempo. como fala, eu tinha pensado numa frase, lembrei agora, voltei. Acho que Hum. é uma vida simples, acho que lembra até da Acne, né? Uma vida simples é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que eu penso muito nesse sentido, né? Simplicidade, né? Na simplicidade eu penso nessa noção de vida simples, essa noção de pequenos pontos, né? Você ter essa noção de que esses pequenos passos seus, eles geram grandes recompensas, né? E que isso ao longo do tempo vai ser, como fala, vai se tornar um grande reforçador. Uma hora vem, eu diria assim, né? Tipo assim, eu penso Uhum, nesse sentido que você vai pegando esse reforço, vai fazendo tudo isso de pouquinho em pouquinho, porque é muito normal, né, a gente ter essa noção de grandes reforçamentos, né, que são intensidades de reforço, né, intensidade altas de uhum, reforço, que é pegar um açaí, ou você não estudar extremamente para ir super bem numa prova, então você precisa de um reforço super alto para poder ter uma motivação. E as coisas não deveriam acontecer assim, e não acontecem assim, né? Porque isso também parte muitas vezes de uma expectativa sua. Mas eu gostei muito do exemplo da Mandinha do açaí, porque é uma porque recompensa ele muito pede fácil. toda vez. Ele pede toda vez, porque é um exemplo muito fácil. Eu adoro pedir um açaí, por exemplo, nem para me recompensar, mesmo. Eu gosto de pedir açaí qualquer momento mesmo. Mas o açaí ele é muito fácil porque ele é um reforçador de fácil acesso, né? Eu penso nisso também. Como que Uhum. você acessa os seus reforçadores, né? Então, transformar um reforçador arbitrário num reforçador natural é algo muito difícil. Assim, ó, que para começar a fazer sentido, acho que eu me embolei nessa fala final agora, mas acho que para começar a fazer sentido, Eu acho que a gente, eu- eu- vou complementar o que você está falando, uhum. que eu acho que a gente, na verdade, a gente não é ensinado a curtir o processo dos nossos comportamentos. Isso, nossa, você É voltou isso, agora né? perfeito. Uhum, Acho que uhum, até uhum. porque você falou da ACT, eu lembrei dessa questão. A gente fica Aham. esperando alguma coisa grandiosa depois de fazer. E a gente Uhum, para de perder o feeling do que a gente está fazendo aqui e agora. Talvez se a gente fosse mais ensinado a estar presente, a entender o que está saindo dessa informação, desse comportamento que a gente está emitindo, a gente não teria tanta necessidade de buscar uma recompensa final. A gente perceberia que é como se, tipo, aqui está um nível suficiente de sobrevivência. Não, a gente não está falando de ficar estagnado nem nada, uhum. mas de que a gente só precisa disso para o bem-estar, essas coisas. A gente precisa de níveis de mínima suficiência para sobreviver. Então, quando a gente começa a aprender a curtir melhor o processo do por que eu estou fazendo isso, isso faz sentido? Está sendo um momento legal de aproveitar esse comportamento, esse hábito que eu quero construir? Fica muito mais simples voltar a fazer ele, porque ele por si só é interessante. A gente não está buscando o que acontece depois disso. Eu lembro de um exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter visto no Instagram. Eu vi no Instagram que acho que era do Karnal, mas eu não lembro para quem que era o exemplo que ele estava dando, que a mulher queria que o filho dela, é uma famosa, que queria que o Uhum, filho dela cultivasse o hábito de ler, e aí o que ela uhum, fazia? Toda vez que ele lia alguma coisa, ela dava um brigadeiro para ele, um bombom, sei lá, um chocolate. E ele explicava para ela, tipo assim, olha, toda vez que você faz isso, é como se você falasse, ó, depois que você comer esse brócolis, você vai comer esse doce gostoso. Então é como se a criança naturalmente entendesse que ela está tendo que passar por um hábito ruim para conseguir a recompensa. E que para cultivar esse hábito seria interessante ela entender que
o hábito de ler é interessante por si só. Não que ele Uhum, precisa de algo muito prazeroso depois. Então a gente começa a tratar as coisas como se, eu vou tolerar essa coisa chata para receber uma recompensa gostosa no final. E não é isso. A uhum. gente precisa tirar o momento presente para entender que só o comportamento em si já zera. Nossa, falei tudo errado. Já gera Gera, já muito zero. prazer nisso por si só. Uhum. É, a Não, a gente questão, claramente não ensaiou para isso aqui, né? Mas tudo bem. mas não, você falou assim, mas e realmente você ensina a criança a passar por ler apenas para receber a recompensa final, né? Eu penso na questão do processo todo do ensinar a criança e tudo mais, como é difícil também, acho que eu pode falar tipo assim de forma geral, né? Aí eu sempre vou tocar na questão da terapia em si. Eu acho que a terapia é um dos melhores lugares para você adquirir o autoconhecimento, para você entender Uhum, esses passos, porque, querendo ou não, a terapeuta, ela vai te pontuar, apontar para você aonde que você mostra onde você está caminhando, como que você caminhou, onde que você andou, vários dos seus resultados, vários dos seus hábitos, né? Não só hábitos, né? Mas vários dos seus resultados da sua vida, do seu dia a dia. Essa noção da criança passar por um hábito ruim para ganhar um hábito bom lembra muito a noção de que a gente também tem muita a formação de hábito é dificultada porque a gente tem uma grande capacidade de não tolerar o desconforto. Eu acho que entra em outro assunto bem sim. interessante. Então, assim, a gente não gosta de sentir desconforto. E realmente, para uma criança deve ser horrível comer brócolis, né? Então, assim, ela quer comer um brigadeiro, comer um brócolis. Então, assim, é uma forma de que. Eu não sei se eu acharia. Eu acho que eu entraria aqui num assunto que eu não sei se eu acharia ruim, tão ruim. Eu acho que eu acharia ruim para criança se toda vez que ela fosse comer um brócolis desse um brigadeiro. Porque aí, Uhum, se fosse toda vez, eu acho que aí a criança seria já condicionada a esperar sempre um brigadeiro, e isso poderia causar um problema muito grande. Mas voltando, ensinar que o desconforto faz parte do hábito. Quando eu falo desconforto, assim, quando a gente vai correr pela primeira vez, ou vai ter dia que a gente, por exemplo, tem que correr, a gente tá fazendo um hábito de correr 10 minutos por dia. Tem dia que você vai, cara, você vai querer morrer, você não quer correr, você tá, tipo assim, você prefere fazer nada, sabe? Fazer qualquer coisa menos correr. Então, assim, o caminhar, né? Dependendo do seu hábito. Então, assim, você tem que entrar em contato com esse desconforto. E por que é tão difícil entrar em contato com esse desconforto, né? Parece que a gente não tá adaptado, assim, a entrar em contato. E é justamente no contato com esse desconforto, no contato com esse ponto de desconforto, que é onde eu vou dizer assim, que você puxa esse hábito para ele formar uma rede neuronal em você, porque é a partir dele que você vê que você sabe, poxa, eu tava ruim hoje, mas eu fui, ou eu tava, né, eu vi que eu uhum. fui e eu fiquei bem. Então, assim, né, entrar em contato com o desconforto. Tem uma teoria que chama que, eu vou até procurar aqui, se não me engano, chama da aleostase, não sei se você chegou da aleostase, da homeostase, na verdade, né, aí a Ah, aleostase, tá. na verdade, ela é o ponto de desconforto, é ao contrário, porque a homeostase é quando a gente busca o equilíbrio. É a aleostase quando a gente sai desse equilíbrio. E conforme a gente vai entrando em contato com esses vários desconfortos que eu vou falar que são esses hábitos, porque eu vou chamar esses hábitos de desconforto partindo de uma noção que você não sinta confortável com o hábito, né? Que geralmente pode ou não acontecer, depende muito. Então, assim, essa noção é assim: você tem um círculo, você tem um círculo, e você saiu desse círculo para fazer uma caminhada, uma coisa que seu corpo não dava conta. E você fazendo isso várias vezes, esse círculo que você tinha, ele começa a se expandir para uma noção maior do que antes. Então, assim, para você que era correr 10 minutos, hoje não faz mais sentido você correr menos de 10 ou 10. Então, esse desconforto ele começa a se adaptar com o corpo, assim, o comportamento ele começa a se adaptar. E isso você só vai vendo, você não vê. Aí que tá, é uma questão que eu acho interessante, se você formar um hábito, você tentar isso que você Uhum. dá conta, muitas vezes, depois de uma semana, por exemplo, de correr o que você não conseguia correr, correr daqui à esquina, agora você vê que você consegue dar uma volta no quarteirão correndo sossegado. E isso pode ser recompensador, então é uma forma de te reforçar, você fala, nossa, estou tendo uma evolução, estou vendo uma evolução, né? Então essa noção Sim. de homeostase, ela é de você expandir esse comportamento seu de forma que você saia, vou dizer assim, de uma forma geral, do seu zona de conforto, né? Do seu zona de conforto. Não sei se encaixa, eu acho que encaixa dentro da noção de hábito, né? Eu não sei se eu fugi muito, Uhum. mas é isso que eu pensei aqui. Não, eu achei que faz todo sentido. E sabe um negócio que eu lembrei desse que você falou de
Reparar que dali uma Alostase chama. semana você tá dando Hum. conta de correr o que antes parecia um sacrifício. Eu fiquei pensando muito na relação de ação e motivação. Que, tipo assim, fazendo aquela breguice de separar as palavras, mais que a Ação. motivação, né, é o motivo para a ação. Só que, Uhum. geralmente, a nossa ação depende da motivação, só que a gente só Uhum. se sente motivado quando age também. Então, é como se vivesse um Uhum. ciclo vicioso onde uma sempre precisa da outra. Então, quando a gente começa a agir meio tipo, hoje eu tô meio desmotivado. Às vezes a gente precisa resgatar um pouco antes da ação para relembrar o porquê que a gente tinha começado. E Uhum. porque também esse ciclo, ele só se. Como é que fala quando se retroalimenta, alguma coisa assim? Pode Se, ser, acho que faz sentido. Faz ele se sentido, eu entendi o que eu retroalimenta tô. se você mantém um ou outro. Os dois, Uhum. você só vai se sentir motivado se você partir para agir de acordo com esse comportamento que você está esperando. E se você agir, você vai se sentir motivado. Se você se motivar, você vai provavelmente agir novamente. Agir. É por isso que geralmente a pessoa que tem um hábito muito regrado de fazer atividade física, de atividade física, porque a gente já usou esse exemplo pra caramba, né? Ela não vem, tipo, ela não começou há um mês atrás a fazer essa Uhum. atividade. Ela já vem de muito tempo, e se você conversa com essa pessoa, você sabe que vão ter muitos dias nesse período em que ela não quer, ela tá com preguiça. Mas existe um motivador que lembra o porquê que ela começou e que sabe qual que é a recompensa que ela com certeza vai ter. Uhum. É muito bom, e acontece muito isso principalmente com atletas de alta performance, podemos Uhum, falar, né? De corrida, de natação. A mãe já fez natação, não sei como que era, se tinha algum tipo de algum tipo de regramento quando era treinamento, né, para algum tipo de campeonato, mas é basicamente isso, a pessoa treina todo dia, tem que acordar de manhã, ela tem que fazer uma alimentação adequada, porque uma alimentação adequada ela tem a ver com a disponibilidade de fazer o exercício, a corrida, né? E esse meio que diria entre aspas que é o segredo, é manter esse hábito independente da situação, porque eles sabem que uhum, a partir desse hábito eles vão conseguir um desempenho enorme no campeonato, na corrida, o que eles fazem, né, que eles forem fazer. Quando você fala de motivação, acho que a gente pode puxar um assunto que é o que motiva a gente, né? Eu acho que a gente pode puxar aqui que eu vou usar assim, até brincando, tipo, meio que uma maneira de bugar, uma maneira de puxar, tipo assim, o que a gente pode usar para puxar essas motivações, o que a gente gosta de fazer. Então, assim, né, eu tenho percebido muito, já vi várias, né, até artigos sobre como que, em relação a como que você pode associar motivações, vamos dizer assim, ou associar comportamentos com outros que não são tão gostosos. Eu vou citar um exemplo bem por cima que seria uma forma muito boa, que é música. Particularmente eu gosto muito de ouvir uhum, música, eu sempre animo muito com música, ainda mais música mais agitada, né, música mais animada, para correr. Então, assim, é um hábito muito bom que você vai, por exemplo, para animar para correr, é começar a colocar uma música. Você coloca uma música ali que você gosta, você sabe que a partir daquela música você vai começar a ficar mais animado, porque aquilo já vem de um histórico seu, já de aprendizado faz muito tempo. Você ouve música provavelmente desde criança, né? Então isso não é uma coisa uhum, que seja um problema. E a partir disso você começa a ver. Eu vi exemplos já que eu acho assim que já não me contemplam de academia. Eu gostava muito de ver vídeo motivacional de academia, por exemplo, para começar a ir Ai, treinar. cadê? Eu Aquela que também já julgo. tá julgando. Gente, desculpa, cancela esse minuto. Eu vou ser. Eu vou concordar com você que mas assim, né? Cada um, mas eu também não gosto, não. Eu vou muito mais na música. Mas quando a gente também fala de ambiente, para construir esses hábitos e falando do ambiente da motivação juntos, né? Que tem tudo a ver, seguir a galera, por exemplo, você tem um Instagram, cara. Eu falei assim, né? Você tem um Instagram, cara, segue uma galera que gosta de correr, que faz academia, sabe? Começa a seguir para você sentir, você percebe que isso vai te modular, que isso vai te fazer sentir mais motivado. Poxa, o cara tá fazendo academia ali, tem que fazer hoje também. Poxa, o cara corre ali. Ah, você chega um corredor profissional, você vê, poxa, o cara que ele deu sei lá, hoje ele fez um stories no vídeo dele mostrando como que tem que dar uma passada para você correr melhor sem doer a perna, sabe? Então assim, essas Uhum. coisas são hábitos que podem virar motivações. Quando eu falo motivações, eu falei da música. Tem gente que pode fazer outras coisas na minha cabeça. Eu não,
por exemplo, não sei, chamar algum amigo. Um amigo pode ser uma ótima motivação para academia. Tanto que a galera costuma muito ir em academia em grupo, em mais de uma pessoa. Tem gente que só vai para academia em dupla, por exemplo, em trio. Então, assim, porque o seu amigo é um reforçador natural, Uhum. provavelmente seu já. Então, assim, você indo com ele, você fala, poxa, vou na academia ver meu amigo. Mas, assim, treina certo, tá, gente? Não vai com o seu amigo ficar parado na academia segurando o aparelho e ficar, tipo, lá sem fazer nada e falar que treinou. Sim. Mas esses hábitos, esses comportamentos, eles funcionam mutuamente, né? Eles funcionam mutuamente. Sim, e achei ótimo você ter falado sobre esse negócio de ver vídeos das pessoas ensinando tal coisa, porque a rede social, gente, ela também entra como modulador de ambiente, tá? O que Uhum. você segue, o conteúdo que você consome, também influencia nos hábitos que vão te influenciar. Nossa, influencia nos hábitos que vão te influenciar, ficou horrível. Mas, tipo, você entendeu, né? Que eu quis dizer. Então, por isso que quando as pessoas falam, olha, cuidado com o conteúdo que você consome, porque às vezes o conteúdo que você mais consome está indo totalmente de antemão do que você está tentando buscar na sua vida. Às vezes você está tentando seguir um ritmo muito saudável e você está assistindo, sei lá, Copa Cirrose do Cossielo. Foi um exemplo ruim, eu nem sei se ele faz isso ainda. Eu assistia, gente, eu não tô julgando, não. Assistia. Eu assistia. Mas é só para você entender que quando a gente fala de adequar o ambiente, a gente não tá falando só da pessoa que você mora junto, até porque às vezes isso não é nenhuma escolha, a Uhum. maioria das vezes, Com né? certeza, a Não maioria tá das falando vezes. só dos seus amigos, a gente tá falando de tudo que é passível de influência, inclusive a sua rede social, que você passa horas consumindo conteúdo da forma mais passiva possível. Tipo, você tá absorvendo tudo que você tá lendo ou vendo ali em mais rápido do que você imagina. Então, a se adequar às pessoas com que você está seguindo também é importante para hábitos saudáveis de vida. E atualmente vamos falar que a rede social é um abismo, né? Eu acho que de um tempo pra cá. Eu não sei se é um tempo pra cá, mas assim, se você passa 30 minutos, é um tempo bem alto. No Stories do TikTok, ou no Instagram, ou no Shorts do YouTube, ou no. Reels, né? Do Instagram. Uhum. Cara, você passa 30 minutos ali, você vê tudo, cara. Você vê assim, de, desde stories motivando até crimes, literalmente, até pessoas cometendo crimes, né? Então, assim, é um abismo. Então, assim, é muito perigoso, ao mesmo tempo que é muito prazeroso. É uma liberação ali de dopamina, né? Você tá o tempo todo passando o dedinho pra cima e vai, vem, vai, vem. Quando você vê, você já passou 30 minutos, uma hora. Então, assim, é importante. Exatamente. Pode falar. Não, eu só fui Ah, não, concordar em voz alta, desculpa. é, não, mas é perigoso nesse sentido, né? Uhum. E quando você fala de ação, eu acho que é importante também voltar de novo, só tomar mais uma vez, de quando você fala de ação, retomar essa questão de como você se sente bem, sentir o momento presente quando você fala que você agiu. Então, quando você correu, você sentiu o momento presente, que é perceber que você, daquele momento que você correu, o que você sentiu, né? A galera fala que você correu, coloca uma música para ouvir. Então, assim, o que seu corpo tá sentindo depois que você correu, né? Um bem-estar, né, um cansaço, e como que isso reflete em você para você voltar a agir de novo, né? A se motivar de novo. Tem mais Isso é alguma uma coisa, Amandis? pergunta? Não, não, Eu fiquei pensando, não, calma, era o momento de eu falar alguma coisa. na verdade foi mais um toque final, assim. Uhum. Não, mas Foi um toque achei final. perfeito, achei perfeito. E até para a gente começar a deixar um pouco mais palpável a ideia de construir hábitos, né? Que é um negócio que você vai começar devagar, com baixas expectativas. Não Uhum. porque exatamente são baixas, mas porque a gente vai com metas e expectativas muito altas. Você pode ter um pouquinho de, vamos assim, colocar um pouquinho de humildade na hora que você for traçar uma meta que você quer começar a cumprir. Porque quando você começa a se dar conta de que acertar, vamos colocar assim, né? Quando você não falha tanto na constância do hábito. Quando você começa a acertar poucas pequenos hábitos, a chance de você continuar praticando eles é muito maior do que se você coloca um hábito muito grande e não consegue. Então, por exemplo, você quer adquirir o hábito de ler livro, não bota, tipo, vou ler 20 páginas por dia. Bota ali 2, 3.
no mínimo, se você se sentir mais empolgado, você lê mais, mas bota 2, 3. Porque pelo menos essa meta baixa, você consegue atingir todo dia. E às vezes você acha que não faz diferença, mas o simples ato de fechar o livro e falar meta cumprida já ajuda muito no processo de no dia seguinte você falar, vou tentar de novo. Agora, você passa 3 dias tentando ler 20 páginas e não dá certo, é muito broxante. É extremamente broxante, mas é exatamente o que a Mandia falou, né? Por isso que eu falei 10 minutos de corrida, ainda se for ver, é muito, É dependendo. muito. Se você fizer 5 ou 3, seja o que for, né? O que você dá conta, já é ótimo. Eu acredito também que isso parte muito de uma noção que a gente tem que fazer grandes coisas, né? O nosso hábito tem que partir de grandes coisas. Que se você não lê as 2, 3 páginas, por exemplo, assim, vou chutar, né? Sua mãe aparece, nossa, já leu? Eu vou dar um exemplo, assim, você saiu para caminhar, correr 5 minutos, a pessoa fala assim, nossa, já fez exercício? Tipo assim, já... Então, assim, né, quando a gente parte desse momento, que é quando a gente fala de momento presente com você mesmo, que é você sabe o que está fazendo. Então, se você lê de. Gente, o exemplo meu aqui, que é eu li 5 páginas, me propus a ler 5 páginas do livro História da Loucura, que é do Foucault, que é da psicologia, e tem 500 páginas, se não me engano, 500 e pouco, faz 600. E eu consegui ler o livro inteiro. Só que 5 páginas por dia, eu demorei mais de 3 meses para ler o livro. Foi assim, Ótimo. gigantesco. Tinha vezes que eu queria morrer lendo o livro, porque o livro é extremamente difícil. Terminei de ler o livro? Terminei. Pedro, você sabe? Tudo? Não sei. Mas assim, foi uma ótima experiência. Ai, Foi meu uma ótima... Deus, a intenção do podcast é ensinar as pessoas a Mas foi recompensar um hábito, naturalmente. Aí vem o Pedro e lança foi que um não hábito. entendeu nada. Não, eu entendi bastante coisa, Brincadeira, mas tô aí que tá, fazendo. vou fazer um adendo. Era Foucault. O cara é extremamente difícil de ler. Peraí, cara. Ele é um historiador, filósofo, cara assim, escrevia extremamente difícil. Mas foi muito bom. Aprendi muita coisa, mas eu quero dizer assim, que tinha muitas vezes que você pega para ler, você vai estar desanimado e você vai fazer, né? Você vai Sim. fazer mesmo assim. Você sabe que, poxa, pelo menos até é engraçado, tipo assim, hoje deu tudo errado na minha vida, mas se eu ler 5 páginas, eu sei que eu fiz minha meta do dia, pelo menos, Sim. né? Então, é isso que a Mandia falou mesmo, assim. Então, você tem que se jogar e de forma pequena. Eu acho que a maior dificuldade de fazer o hábito é a gente ter essa noção de que ler 2, 3 páginas por dia não é o suficiente, não faz sentido nenhum começar um hábito desse jeito, Uhum. e isso não vai levar a lugar nenhum, mas é daí que você começa, né? É isso. É isso. Você acha que fez? Você acha que Acho que fechou, no, então? acho que no fim das contas, e era mais ou menos isso que a gente queria passar para quem estiver assistindo e tiver interesse sobre esse assunto, que hábitos são coisas chatas, tá? De começar. Demora para ficar legal, mas que vale a pena. Então, não diminui um pouco a pressão interna de querer aprender uma coisa ali em uma semana, porque é assim mesmo. Hábitos duradouros demoram para ser construídos. Então vai dar tudo certo, é só mantenha uma expectativa um pouco menor. É isso, eu concordo com a Mandinha. Galera, é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. A gente vai tentar permanecer o hábito de maior frequência aqui no canal, mas é isso, gente. Um abraço, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau!